Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é Daniel Dantas Music e hoje nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro podcast. E hoje nesse primeiro episódio aqui nós vamos começar a falar sobre finanças, sobre a vida financeira, o que Deus tem para nós na área financeira, tá bom? Desde já curta aí, se inscreva e envie aí para um máximo de pessoas que você puder, que precisam ouvir um pouquinho sobre essa questão de vida financeira. Quantos de nós já não sofremos ou passamos crises aí? Muitas delas por negligência nossa, muitas delas por falta de organização, falta de sabedoria na área financeira. E sabe, eu preciso que você entenda o primeiro princípio. É o princípio que finanças é algo extremamente espiritual, ok? Se você puder, onde você estiver, repetir isso aí comigo, diga assim: finanças é algo extremamente espiritual, ok? Bom, partindo desse princípio, nós entendemos que algo espiritual se faz também de maneira espiritual. Às vezes você me fala assim: irmão, mas tem muita gente aí que é rico, tem muita gente aí que tem dinheiro, mas e não são espirituais. Deixa eu definir para você então. Quando nós falamos sobre finanças na vida de um cristão, na verdade nós falamos sobre prosperidade. E o que é prosperidade? Olha, de um modo simples, a prosperidade é termos as condições materiais de satisfazer todas as nossas necessidades ao longo da vida, sejam elas espirituais, físicas, emocionais. Tudo isso se inclui na prosperidade. É possível que você conheça alguém que tenha até muito dinheiro, tenha bastante dinheiro, contudo, é alguém que não é próspero, às vezes na sua vida espiritual, por exemplo. Ou alguém que não é próspero na sua vida familiar, sentimental e emocional. A prosperidade que Deus traz para nós é uma prosperidade completa, ela não tem só a ver com dinheiro. O dinheiro é um lado da prosperidade de Deus. Prosperidade é ser crescente em tudo que nós temos e fazemos. Isso é a prosperidade. E sabe, e muitos de nós, às vezes por um entendimento errado, que muitas vezes a própria igreja, sem querer, nos ensinou. Eu estava esses dias ouvindo alguém falar sobre algo que há muito tempo eu não ouvia. Alguém falando sobre o tal do voto da pobreza. E muitas vezes muitos cristãos fizeram esse voto sem saber isso. Porque foram ensinadas que o crente não pode ser rico. O crente não pode ter dinheiro. O crente não. O crente tem que sempre ver pobre. O crente tem que ser alguém simples. Eu até concordo com a simplicidade, mas eu não concordo com a pobreza. Qual é o entendimento que Deus está nos trazendo hoje? Que a pobreza não vem do Senhor. Na verdade, o ensinamento tem que ser ao contrário. Deus nos fez para sermos prósperos. Deus nos fez para ser prósperos. Mas por causa do entendimento anterior, muitos acabaram fazendo, mesmo sem ter ciência disso, o tal do voto da pobreza. E por isso, eles desperdiçaram muitas bênçãos do Senhor. E talvez você seja até fiel, mas por outro lado, seja também um mau administrador. Olha só, muitos desperdiçaram as bênçãos. Por quê? Porque às vezes eram fiéis, mas por tudo que foram colocadas na sua mente, por todas as palavras foram colocadas contra a área financeira, contra a prosperidade, eles acabaram administrando mal o seu dinheiro, não guardando, não investindo e não fazendo do seu dinheiro render como deveria. Essas pessoas muitas vezes ficam com a sua vida financeira andando de um lado para outro, capengando, sempre dependendo de outras pessoas. E muitos de nós, amados, eu digo isso porque eu fui um desses que fui muito impregnado com essa ideia, e por isso não me preparei. Não me preparei para a área tão importante como as finanças. Sabe, finanças é algo tão importante
que deveria ser ensinada até mesmo nas escolas. Nós deveríamos ter nas igrejas uma matéria falando sobre isso, cursos falando sobre isso. Sabe? A igreja romana conseguiu, de certa forma, impregnar na mente das pessoas uma teologia mentirosa de que a aproximação a Deus implica em distância do dinheiro. Olha, era aquilo que eu estava falando. A igreja romana, e não só a romana, vamos ser sinceros, né? Até a igreja evangélica também. Alguns tinham muito essa linha: se você tem muito dinheiro, você está longe de Deus. Se você está perto de Deus, você tem que ter pouco dinheiro. Infelizmente, mas isso veio da igreja romana. Sabe, isso trouxe um desastre. Um desastre. Olha essa frase aqui que o Arão Xavier diz aqui no seu livro, Cadê a Vaca Gorda? Ele fala o seguinte: olha o que as pessoas falavam. As pessoas falavam assim: se você quer estar próximo de Deus, abstenha-se de todo tipo de dinheiro, de riqueza e de prosperidade. Olha só o que era falado. Se você puder dizer misericórdia aí, pode falar, tá? Isso era uma mensagem, em certo ponto, até mesmo maligna. Pois não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Sabe? Repita comigo aonde você está aí. O dinheiro é uma bênção. Você pode falar isso? Repete aí, vamos lá. 1, 2, 3. O dinheiro é uma bênção. Ok? E entenda algo. Aí você às vezes me fala assim: mas irmão, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, na verdade, não é o dinheiro. Entenda algo: o dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É completamente diferente. Ok? Muitas pessoas falam isso: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro. Quando você é apaixonado pelo dinheiro, quando você ama o dinheiro, aí sim você tem a raiz de todos os males. O dinheiro na mão, entenda algo: o dinheiro na mão de um homem e de uma mulher de Deus, que tem um coração ajustado com a visão do Senhor, é uma grande bênção. Então, se você tem o seu coração ajustado com o Senhor, o dinheiro para você é uma grande bênção. Então, vamos desmistificar isso, dizendo que dinheiro é maldição. Não é, irmão. Dinheiro é bênção. Abençoe o seu dinheiro. Digo, dinheiro é uma bênção. Nesse podcast, eu quero que você entenda que o dinheiro é uma bênção na mão de um homem e de uma mulher do Senhor, que tem um coração centrado no Senhor. Claro, o dinheiro pode se tornar uma maldição quando cai nas mãos de alguém que não foi sarado, curado e que não tem um coração ajustado com o Senhor. Então, na verdade, não é o dinheiro propriamente que é uma maldição, mas o coração da pessoa que o tem, que o recebe, que o ganha. Esse sim é o grande perigo, é o coração dessa pessoa, ok? Então, a pessoa pode se apegar. Muitas pessoas se apegam, eles têm amor ao dinheiro, que nesse caso o dinheiro é sim um dos maiores concorrentes de Deus no coração do homem. Mas entendam, tudo vem do coração do homem. Do coração do homem vêm as respostas da vida. Existe uma promessa de Deus para que você seja próspero. A promessa de Deus na sua palavra é fazer prosperar todos os seus filhos. Tenho certeza que você que me ouve se sente um filho de Deus. E você sabe que é um filho de Deus. Existe uma afirmação de bênção sobre a sua vida. Uma afirmação de prosperidade, não vinda de homens, mas vinda da parte de Deus. Se você, a cada ano que passa, você sente que aquilo que você tem vai aumentando, crescendo, então sim, você está sendo muito próspero. Agora, como saber se eu estou sendo próspero ou não? É muito simples. Você vai olhar para um ano atrás, ok? Você vai olhar um ano atrás e você vai observar se você continua materialmente do mesmo jeito, ou espiritualmente do mesmo jeito, ou fisicamente, emocionalmente, sua vida familiar está do mesmo jeito. Se está, você não prosperou. Avançou, melhorou, então você tem prosperado. Diminuiu, piorou, então você está passando uma crise de prosperidade. Ou seja, você não tem encontrado prosperidade na sua vida. Porque a prosperidade, ela nos fala, na verdade, sobre crescimento. Diga assim comigo: prosperidade é crescimento. Ok? Entenda algo.
A prosperidade, ela não vem com uma campanha de prosperidade. Eu vejo muitas pessoas fazendo aí 7 sextas-feiras da prosperidade, 7 sábados, 7 quintas. Gente, isso ajuda, sabe? Ajuda às vezes a quebrar maldições, ajuda a quebrar às vezes o espírito da miséria que acompanha a família. É bênção, sim, não estou dizendo que você não deva fazer, mas só isso em si não vai mudar a nossa vida, só isso em si não vai trazer a prosperidade. Ela vai, como eu falei aqui, ela vai abrir portas, quebrar as resistências, mas sabe, o que vai mesmo trazer é você administrar aquilo que Deus te dá. E eu vou até falar mais, essas campanhas podem trazer dinheiro em sua mão, mas é aquilo que você sabe a administrar que vai ficar com você. Entendeu, gente? Bom, eu quero passar aqui alguns princípios de crescimento, tá? Você precisa entender que a vida financeira ela não é um passe mágico. Ela é o resultado de conhecer e praticar princípios estabelecidos na palavra de Deus. Repita comigo: a prosperidade é o resultado de conhecer e praticar princípios estabelecidos na palavra de Deus. É à medida em que você começa a caminhar em cima desses princípios, é essa medida que vai fazer você prosperar. Vida financeira é resultado de crescimento, de aplicação, obediência de certos princípios e não de solavancos e arrancadas. Então vamos lá. Muita gente tem aqui, minha mãe falava muito isso, fala muito isso, são de venetas, né? Esse princípio ele não vem assim. Esse princípio ele vem, é um resultado de crescimento, tá? É um resultado de obediência. Obediência a quê? A certos princípios. Eu queria ler com você aqui 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, tá? Eu quero destacar a parte 1, 2 Coríntios capítulo 9 e versículo 10, que diz assim: Deus nos concede pão e semente. Repita aí comigo: Deus nos concede pão e semente, ok? Vamos lá. Isto é a provisão para a sobrevivência, mas também para investir. Vamos entender algo. O pão é a parte do dinheiro que Deus põe na sua mão. Entenda algo. O pão é a parte do dinheiro que Deus põe na sua mão, que Ele permite que seja usada para as suas necessidades. Número 1. Deus concede pão. Para que serve o pão? Para as necessidades, ok? Para a sua necessidade do dia a dia, para aquilo que é a sua casa, que você precisa. Agora nós temos uma outra coisa. Deus concede pão, mas também concede a semente. E o que é a semente? As sementes são as suas primícias, seus dízimos, suas ofertas. Quando você as usa para comer, você na verdade quebra, quando você usa isso, você quebra o princípio do plantio e da colheita. Ou seja, se você não planta, se você não colhe, se você deixar de plantar, o resultado disso é que você não vai colher. Então, entenda algo, diga assim comigo: não posso comer a semente. Eu quero encerrar aqui esse primeiro episódio falando o seguinte: existem prosperidades que não são dadas por Deus. As que são de frutos de roubo, de coisas ilícitas, de trabalhos, de feitiçarias e macumbarias e tudo mais. Esse tipo de prosperidade não vem do Senhor. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio número 1, tá? Que Deus abençoe você. Não se esqueça de curtir aí, envie para várias pessoas e vamos juntos crescer aí na área financeira. Que Deus abençoe e até o próximo episódio em nome de Jesus.